Rápido, né? Vamos lá, então. Já vou voltar. Se bem que não puseram nada no chat, não, né? Sim. Vamos nós, gente. Quem já voltou? Vou parar de partilhar. Eu acho que talvez seja mais interessante. Parar de partilhar direto, né? Já voltamos todos? Então vamos lá. Qual a visão que você tem do seu território, né? A gente já conversou sobre isso anteriormente. E aí a minha pergunta agora para vocês era para saber como é que vocês veem seu território e como é que vocês chegaram a essa conclusão. Que é o mais, eu acho que é o ponto mais forte. Dentro da estratégia da saúde, a gente tem o que a gente chama de mapa falado. É claro que você tem várias formas de fazer mapas da saúde, né? Eu posso usar o Tabnet, eu posso usar tecnologia. Na verdade, eu posso até ir para o chat GPT e perguntar. O município de Alcântara, o município de São Gonçalo, na área de Alcântara, quantas pessoas eu tenho hipertensas? O município de Niterói, quantas pessoas têm vacinadas para o BCG? Eu consigo isso até no chat. O chat faz essa busca para mim e me dá. Mas quando a gente pensa em viver o território, em viver os determinantes, em viver a nossa área, o ideal é a gente fazer o que a gente chama dentro de gestão de brainstorm, que é uma chuva de ideias e que é trazer as pessoas que estão dentro né, no foco da ação, da comunidade, né, para estar respondendo. Que é o que a gente trouxe do piolho. Para eles, o piolho nada é nada. Eles sempre conviveram com o piolho e, junto com o piolho, eles sempre viveram em sintonia, em harmonia, né? E as crianças muito bem vistas, muito felizes, né? Porque estavam sendo catados, né? Piolho com a mãe. Eu lembro quando eu era criança, eu não gostava de catar piolho, não. Isso aí é uma mentira, ia ser uma falácia se eu falasse isso. Mas que realmente o momento de se achar cuidado era muito bom, era muito bom. O momento que a mãe estava ali preocupada é que minha mãe ela se estressava e de vez em quando dava um encefalão na cabeça junto, né? Para tirar o piolho. Então não ficava um momento feliz para sempre. Mas eu tenho que conhecer o meu território. Na sua, então vamos talvez mudar um pouquinho a pergunta. No seu território, o que você acha que é ruim, mas que talvez para quem more lá não seja tão ruim assim? Você acha que isso pode existir no seu território? Eu vou parar de partilhar aqui para a gente buscar, porque eu gosto. Gustavo TI, o que você acha, Gustavão? Tem alguma coisa no seu território, no seu local de moradia, que você ache ruim, mas que talvez, se você fosse analisar como os índios lá daquela comunidade, não seria tão ruim assim. Para eles nem é tão ruim. Pensa em alguma coisa? Consegue ter algum momento no mesmo formato, no mesmo cerne de pergunta? Então, vou dar um outro exemplo. Tem uma determinada comunidade aqui em São Gonçalo que não chega água encanada, não chega água de rua, se é que a gente pode estar falando nesse termo ainda. E aí quem leva a água para essa comunidade são carros-pipas. Pago pelo município, pelo poder público? Não. Pago por quem? Pelos meninos
e aí eu vou falar os meninos muito entre aspas, que são o terceiro, quarto poder que tem dentro dessa comunidade. Essas crianças, elas vão deixar de gostar desses meninos, as crianças que estão ali crescendo? Não, eles levam água. É ruim para a gente, que a gente pensa na segurança, no poder público, tá? Quando chega no calor, eles têm uma piscina de trocentos mil litros, daquelas redondas, que na minha época chamava de Tony, piscinas Tony, e eles enchem com carro-pipa de água para as crianças brincarem. Em que momento que essas crianças vão achar que eles são algo ruim para essa comunidade? Às vezes, às vezes não, todas as vezes, quando o poder público ele deixa de atuar, e aí a gente volta na cultura, na brincadeira que um de vocês falaram, e aí a gente volta no que é importante para a comunidade naquele momento, a gente volta que eu tenho que estar atuando com a criança, com a educação, com saúde, para que ele não queira ser quem compra a piscina e quem bota a pipa d'água na comunidade. Quando eu não tenho um poder público atuando, é isso que eles vão ver. A gente está num momento dentro, né, do nosso Brasil em que a política está falando mais alto, né? Política. Porque aí vem, eu vou te dar a voz, tá, Vitória? Ana Vitória. Eu tenho comunidade dentro de São Gonçalo que, se o político não fizer acordo com a comunidade, com os meninos, muito entre aspas, né? Eu vou estar sempre chamando eles meninos. Se você não fizer acordo, se o político não fizer acordo com os meninos, ele não entra para fazer campanha política. E aí, quem é o herói dessas crianças, sendo muito música do Legião Urbana, né? Não, mentira, nem é Legião Urbana, é Cazuza. Meus heróis morreram de overdose? Pois é, esses são os heróis das crianças nesse momento. Fala, Ana Vitória. Boa noite. Boa Então, noite. pegando um pouco desse rumo do que você falou, um tempo atrás, eu fui fazer um programa Saúde na Escola, por um estágio meu, no Morro da Mangueira. Eu discordo um pouco do ponto que você disse do fato das pessoas não terem escolhas, né? Mas não é esse o fato que eu vim comentar. E aí você falou a questão deles serem heróis e tal. E eu, quando fui fazer esse programa Saúde na Escola, eu tive que subir o Morro da Mangueira para acessar essa escola. E é uma coisa tão naturalizada, sabe? As crianças passando no meio da boca de fumo para chegar na escola, pessoas armadas na porta da escola. E era uma escola de Fundamental 1, só tinha criança pequena na escola. E era uma naturalidade tão grande. Um monte de gente armada na frente da escola, usando droga na frente da escola. E a gente parte muito também daquele ditado que você não percebe o quanto que o ambiente influencia até você sair dele. E para aquelas crianças, aquilo ali é a coisa mais natural do mundo, é usar droga na frente da escola, é andar armado, porque aquilo é a realidade, né? Esse é o momento de não ter escolha. Um limão não cai longe do limoeiro, né? Se eu aprendo que aquilo é normal, Vitória, como é que eu vou achar que aquilo é anormal? E o não ter escolha, vamos lá, eu sou velha, né? Então eu tenho 10 mil vivências e eu vou pedir perdão a vocês por isso. Eu fui sequestrada em 2015. E eu, do mesmo jeito que eu sou falante aqui, eu fiquei durante o sequestro inteiro, aos gritos, aos berros, e eu dei muita sorte. Olha, falar que eu não levei um tapa. Nem um tapa, os meninos me respeitaram como que. E ele ficou tentando me acalentar, para você ter noção né? Olha, senhora, não é nada contra você, não, é um problema do sistema. Eu já fui roubado em Copacabana, e olha a minha fala para ele: poxa, mas não existe ética entre vocês. Olha a mente de quem está sendo sequestrado, sendo tudo furtado ao mesmo tempo. Eu acho assim, eu entendo a sua fala, eu já fui desse viés de que tem escolha assim. Criança não tem escolha, ele vive aquilo que ele aprende. Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Vai me dizer que a pessoa não tem escolha de não se apaixonar
por quem é o seu algoz, o seu sequestrador tem, mas o cérebro dele, ele cria aquilo ali como uma realidade tão grande que ele não vê escolha, ele não vê saída. Como que uma criança que não tem alimentação, que não tem dinheiro, que não tem educação, ela vai achar que ela tem uma outra escolha se eu não mostrar esse caminho para ela, se o poder público não mostrar esse caminho para ela? Esses projetos que vocês estão fazendo é justamente para abrir os olhos para quem acha que não tem escolha. E existe a neurociência explica isso, que quando você vive muitas vezes em forma constante e contínua algo, aquilo se torna real e ele não vê saída. Eu tenho um livro que a gente ainda não botou para fora, mas é As Janelas da Gabriela. E As Janelas da Gabriela, ela fala justamente isso. É uma menina sentada num banco, dentro de um quarto, onde não se tem nada, que a única coisa que ela tem para ver é as janelas. E a janela que se apresenta do quarto dela é a janela da invisibilidade que ninguém a vê, é a janela do que ela não consegue nada, é a janela do dinheiro que não vem, é da janela do caderno que ela não consegue comprar. E para a Gabriela, essa janela é o mundo dela. E quando essa janela é aberta, e ela só vai ser aberta quando a Gabriela conhece um novo mundo, ela vê um mundo diferente, com outras possibilidades. Mas quanto tempo você leva para poder abrir uma janela, para abrir uma porta? Você acha que uma mulher que ela sofre abusos dentro de casa, ela conhece uma outra forma de viver? Não, ela tem uma dependência financeira, uma dependência emocional, e sair dessa dependência é mais doloroso do que estar nela. Então, quando eu falo assim, não tem escolha, é uma escolha mental, é uma escolha emocional, é uma escolha financeira, é isso. Aí eu acho que eu cheguei. Você falou que você foi fazer estratégia da saúde da família e que as pessoas banalizam, justo. Por que ela banaliza? Porque ali são os amigos dela, eles cresceram com eles. Aqueles meninos que vendem droga na porta da escola, na porta do posto de saúde, é um padrinho, é um tio, é um irmão, é um primo, é um amigo de infância, né? Então, por isso a banalização, né, dentro do território. A gente vê vários filmes, né, que conversam, que falam, que interagem sobre isso, né? Até o próprio aquele filme, o Bop, o da caveira, é Bop, sim, né? Eles banalizam, quem vive lá dentro banaliza muito isso, até acontecer uma tragédia. Aí, quando acontece uma tragédia e quer o poder público e quer que alguém interaja, tá. E por que a gente chegou nessa conversa toda? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu trabalhei no Morro do Tuiuti como estagiária na época da faculdade. E eu era amicíssima dos meninos. Sabe por que eu era amicíssima? Eles eram avisados antes da polícia subir o morro. E quando a polícia subia o morro, era tiro para tudo quanto é lado. E ele não queria saber se era eu dentro do posto, se era eu fora do posto, se eram os meninos dentro do posto. Isso aí não importava. Quando eu chegava em São Cristóvão, ali naquela areazinha do zoológico, para pegar o ônibus que me levava para o posto de saúde, primeira fala deles: tia, não sobe hoje não, hoje a polícia vai subir. E era batata, a polícia ia subir. Eu me sentia, desculpa a expressão, eu me sentia protegida pelos meninos. Então, se eu que não era da comunidade, eu me sentia assim, então eu esqueci com quem que eu estava falando, com a Silvia? Com a Ana Vitória. Então, Ana, você imagina aquela comunidade que vive aquilo todos os dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de entrar nesses fatores determinantes dessa comunidade para falar o que a gente que voltando para a fala da Kevin, né, do racismo ambiental, que está no chat, e eu amo esse termo,
o racismo ambiental faz com que esse indivíduo fique preso lá na comunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que a gente tenha que ter um olhar de como tirar eles dali e que eles queiram sair. O que a gente pode sinalizar? O que eu posso mostrar para esses indivíduos que estão naquele território, que eles vejam ou que eles achem que aquilo ali não é a vida. E aí eu volto lá no início. Cuida da criança para que você não precise corrigir o adulto. Educação e saúde para a criança. A criança precisa ter outros heróis. Eles precisam conhecer um outro lado, mas cada vez que ele pensa, né, e a gente tem uma sociedade muito capitalista, a gente tem uma sociedade que, hoje em dia nem tanto, mas na minha época era sandálias Kenner, blusa da Cantão, tênis da Cantão, que era um dinheirão. E você ficava sonhando com uma blusa dessa, quando, na verdade, às vezes você não tinha dinheiro nem para a Havaiana, era para Ipanema. Como é que eu consigo transformar a mente dessa criança? Como é que os nossos projetos de território conseguem cativar essa criança, esse adulto, esse adolescente, para entender que o que eles vivem pode ser melhor, pode ser diferente, pode ser transformado, pode ser transformador. Eu entendo que esses jovens cientistas que estão sendo formados, né, que estão se agrupando para conversar, para pensar, e tem mesmo, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com essa fala, é para isso que eu acho que nós estamos aqui, nós precisamos estar aqui. Territórios, eles são formados, e cada território ele tem a sua fala. Cada cidadão ele tem que ser visto como um indivíduo. E como eu interajo com esses indivíduos? Como que eu chego até eles e demonstro para eles que existe um futuro? Como é que eu abro a janela da Gabriela para uma mulher que ela sofre abuso, para uma criança que sofre bullying na escola porque não tem um tênis para ir bonitinho, né? Quando ele estuda em colégio público, ele ganha o tênis. Vou falar de Maricá de novo, Carla. Maricá da Faber-Castell para as crianças na escola. Vocês sabiam disso? Né? O material das crianças na escola municipal é outra totalmente diferente. Né? Existe uma escola que se chama CPT Anísio Teixeira, que fica em Itaipuaçu, que ela tem, isso é transformador, e aí eu vou falar sempre desse município, desculpa. Eles têm uma parceria com a China. A partir do 6º ano escolar, as crianças começam a aprender a falar em chinês, além do inglês e do português. É uma parceria de intercâmbio que eles têm. E existem mais 2 escolas dentro do município, que uma é uma parceria com a França e a outra é parceria com a Espanha. Qual é a expectativa de vida dessa criança? O que ela vai almejar para o futuro? Dentro de Maricá existem duas grandes aldeias indígenas que as crianças do colégio municipal elas não aprendem sobre os índios na sala de aula, elas aprendem na vivência visitando essas aldeias. Quando eu pego essa criança e eu mostro novos horizontes, novas coisas para ser vista, aí eu mudo a realidade do adulto. Eu só consigo mudar a realidade do adulto quando eu cuido da criança. Todos esses projetos nossos, a gente precisa desses projetos para o adulto para ser transformador para ele, porque eu não cuidei da criança. E isso aí eu vou falar para o resto da vida com relação à educação. Vou continuar, porque o que eu falei para a Carla, né, quando a gente estava conversando em off, né, eu falo demais, né, e assim, é o que eu falei para vocês, né, eu sou 50 a mais cheia de experiência, de uma vivência que já trabalhou no Espírito Santo, já trabalhou em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, então a gente traz um pouquinho de tudo para vocês pensarem no projeto de vocês. Então, vou voltar lá a partilhar. Ótimo, então, peraí.
Cadê? Não vi. Ih, meu Deus! Eu não vi. Perdão, Júlia. Para mim, ele tinha congelado lá na minha resposta. Olha que eu olhei. Eu acho que sim. Eu não sei se o poder público, mas aí eu vou trazer mais uma vivência para mim, para você, minha, né? Eu levei 12 anos para conseguir engravidar do meu primeiro filho. Eu tenho 28 anos de casado, meu filho tem 15. E eu era enlouquecida para adotar. Eu era louca, enfermeira, muitos amigos. Então, quando tinha no hospital uma criança que a mãe estava abandonando, me ligavam e eu saía correndo para os hospitais para caçar criança. Você já imaginou isso? Eu não era louca de sequestro de criança, não, tá? Deixa eu deixar, porque agora tem. Mas assim, eu era enlouquecida por adoção e eu nunca conseguia adotar. Eu acho que a gente tem muitas coisas para melhorar. Eu acho que a gente pode fazer melhorar a casa acolhedora. O que é a casa acolhedora? Eu sei que eu não vou ser a mãe dessa criança para sempre. Eu sei que eu não vou adotá-la, mas enquanto essa criança, os pais dela não tiverem condições de ficar com essa criança, eu posso ser uma família que vá ajudá-la. Então, existem propostas públicas para isso. Eu tenho um conselho tutelar, que eu acho que, assim, Carla, talvez fosse até uma proposta para vocês, não para jovens cientistas, mas uma outra proposta de curso, de outros projetos, talvez. Eu tenho conselhos tutelares que eles não são formados para estarem lá. Então, quando eles recebem as denúncias de maus tratos, de abandono, eles às vezes ficam meio perdidos de como fazer e o que fazer, e aquela criança continua abandonada. Se eu tivesse um conselho tutelar que, quando passasse no semáforo, visse uma criança fazendo pedidinhos, né, de docinho, de seja lá o que for, vendendo, seja lá o que for, e acolhessem essas crianças, eu acho que a gente teria um poder público mais atuante. E teria um formato de retirar essas crianças de situação de vulnerabilidade. Quem conhece Niterói, que passa pela Amaral Peixoto, 10 horas da noite, eu tenho medo de passar ali. E não são adultos somente, são crianças, e muitas crianças, em condições de abandono. Eu acho que o poder público pode, sim, atuar nessa área, sim. A educação, escolas integrais, escolas motivadoras. Não existe uma criança que não queira estudar quando ele sabe que ele vai para um planetário. Não existe criança que não queira estudar que ele saiba né, que ele vai para uma aldeia indígena. O segundo grau, agora, não sei se vocês conhecem esse projeto, tem pé de meia. As crianças entram para o segundo grau e elas sabem que elas vão ter, acho que é R$ 200 por mês. Né? O meu filho é de colégio público, ele faz o segundo grau em colégio público. E o sonho dele, ele já estava se preparando, quantas vezes ele ia fazer Enem só para treino, porque cada vez que ele treina para fazer o Enem, ele recebe um dinheirinho, ele já sabia a conta que ele tinha, que ele iria receber no final. E aí eu falei para ele, depois que ele entrou, olha, mamãe tem uma notícia triste e uma notícia boa. Vou começar pela notícia boa. A mamãe, graças a Deus, com o papai, ganha um salário suficiente que você não tem direito a ter o pé de meia. E a notícia triste é que você não vai receber o pé de meia, porque o pé de meia é para essas crianças que realmente, se não estiverem na escola, vão ter que estar trabalhando para botar sustento dentro de casa. E isso é uma condição familiar. Então, foi nesse momento que eu vi a diferença que um pé de meia faz. Então, assim, eu consigo vencer, sim. O poder público consegue, sim, vencer a ausência, o abandono. Uma escola que a criança entre de manhã e só sai à tarde, esse CPT mesmo, que foi citado de Maricá, o aluno chega no sexto período, ele vira integral, ele deixa de ser uma escola só de manhã ou só à tarde para ser integral. Tem muitos projetos que a gente consiga fazer. O Bolsa Alimentação, hoje em dia, que era Bolsa Alimentação em 99, 2000, e hoje em dia é Bolsa Família, ele tem metas.
né? Quando ele foi criado, ele tinha metas. A mãe tinha que comparecer a posto de saúde, a criança tinha que ser pesada, ela tinha que demonstrar que estava cuidando daquela criança para continuar recebendo. Se a criança baixasse de peso, vinha a pastoral da criança e interagia junto com o PSF, com sementes, com óleo, né, para melhorar a alimentação. Então, sim, Maricá é um absurdo, eu também acho. É um luxo, Larissa. É um luxo. É a paixão. Não é realidade distante. Aí eu volto para a minha área que eu amo de paixão, gestão. Isso que a gente está conversando aqui sobre projetos, Maricá, ele respira projetos. Tem projeto de tudo, amor. Agora, o projeto que está sendo criado é a Cidade da Saúde. Você sabe lá o que é isso, e é um município do lado. Eu estou em São Gonçalo e é uma realidade totalmente diferente, né? Você paga ônibus até chegar em Maricá. Maricá, internamente, você não paga, que tem o tal do vermelhinho, que você anda a cidade toda sem gastar R$ 1 com ônibus. Agora, você, claro, precisa do ônibus de São Gonçalo para Maricá, de Niterói para Maricá e vice-versa. Mas para andar dentro da cidade, você não tem custo, né? Você tem projeto Mumbuca. Então, eu não gosto de fazer muita propaganda, não, porque senão Carla, pelo visto, mora em Maricá, vai acabar dizendo cala a boca, porque vai ter uma invasão na minha cidade. Mas é a minha paixão, não tenho. É o tipo de gestão que cativa. A Ana Vitória também está trazendo que as escolas públicas de Saquarema trazem um valor em dinheiro. É isso. O Estado ele paga, né, para as crianças. No municipal de Maricá, eu não conheço pagar para a criança estudar, né? Pagar ficou feia a palavra, fui infeliz. Ajuda de custo para manter a criança na escola. Mas o segundo grau, que é do Estado, o Estado dá sim esse dinheiro. É uma realidade bem diferente, Gabriel. Lá tem muito investimento em políticas públicas e dão bicicletas. E se eu falar para vocês que os outros municípios eles têm condições de fazer a mesma coisa. A verba, lembra no início que a gente falou que a gente tem verbas que vêm do governo federal separada para cada coisa? E se eu não sei usar a verba, e se eu não sei, o pior é captar verba. Uma das coisas que acontece, vou voltar para a hanseníase. Eu falo para o governo que eu vou achar, governo federal, eu enquanto município, que eu vou achar 60 pessoas portadoras de hanseníase no meu município. E como é que eu vou fazer para achar isso? Eu vou fazer palestras, eu vou distribuir folder, eu vou fazer busca ativa, e isso eu faço uma estimativa de custo do que o governo vai me dar, o governo federal vai me dar, enquanto município, para poder fazer ações para gerar essa renda. Ok? Ok. Eu passo um ano. Quando chega em novembro, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não comprovo gasto. Se eu não comprovo gasto, sabe o que acontece com esse dinheiro? Ele volta para o governo federal. Eu não utilizei para fazer as ações, eu não busquei e eu não melhorei o meu município. Quando eu tenho uma gestão que fecha os olhos para as ações, para as suas pastas, para a verba que vem, tem verba de emenda parlamentar que pode ser utilizada, tem verba que os deputados trazem, mas às vezes, por problemas políticos errôneos, né? Eu não quero verba do deputado fulano de tal, e aí eu não aceito a verba, não melhoro o meu município. Coisas de maluco, né? Bem maluco. É isso, Gabriel. Tem bicicleta, ônibus de graça, vários projetos incríveis, segundo a Aimee. É isso. Projetos de surf. Sim. Olha só. A Carla está falando que são todos bem-vindos. Eu estou indo, tá? Até o final do ano, se Deus quiser, vou até bater uns papos assim altamente com você. Eu, na verdade, estou pedindo minha sessão do Ministério da Saúde para Maricá, para lá. Vou trabalhar dentro do município, se Deus quiser. Mas não deixa eu voltar. Mais alguma coisa? Arrasei? Tem mais alguma coisa, meninas, que eu não tenha visto no chat, que a gente precise responder, ou eu posso voltar lá para o partilhamento? Foi o que eu falei, eu falo demais. Show. Então, estou indo para minha janelinha.
Então tá, então a gente já... A gente já viu essa parte. E aí a gente chega na pesquisa aplicada, que é onde vocês vão utilizar tudo isso que a gente conseguiu discorrer, falar, né? Primeiro, o que é a pesquisa aplicada? É uma investigação científica cujo objetivo principal é gerar conhecimentos voltados para a solução de problemas práticos, específicos e imediatos. Então, vamos lá. Eu preciso daquele brainstorm que eu acho que eu não cheguei a finalizar de tanta coisa que eu falei. É chamar a comunidade e vamos ver qual é o problema real que eu tenho. Vamos ver o que realmente precisa ser mudado? Não, não é o piolho. O que é? Esse piolho está causando doença? Tá. Não está causando doença. Mas olha só, para a higiene, para a limpeza, ele não é legal. Se a criança tiver contaminação das feridinhas e eu vou precisar hospitalizar. A gente sabe que a imunidade das crianças da aldeia, elas são diminuídas em contrapartida das crianças que são da comunidade externa. Então, a gente pode estar falando várias coisas que melhorem. Mas será que esse é o grande vilão dentro da aldeia? Eu acho que não. Você quer ver um grande vilão da aldeia? E eu vou te dar exemplo da nossa, ó, quem dera. Vai ser, Carla. Da aldeia indígena dentro de Maricá. A aldeia indígena de Maricá, nós temos duas, que é uma, se não me engano, em Espraiado e uma em São José. Mas eu posso estar falando o nome errado. Eles recebem parentes de outros não é municípios, meu Deus, de outros países. Então, eles vêm índios da Argentina, vêm índios do Paraguai, etc. e tal. Quando esses índios chegam aqui, a imunidade deles é outra, né? Eles vêm visitar, ficam 3 meses, 4 meses. Alguns gostam tanto das coisas que são lhe ofertadas, das facilidades de terra, de água, etc. e tal, que eles acabam ficando com a família. Eu não me lembro a língua deles, eu não sei se é a Tupi-Guarani, acho que a língua é Tupi-Guarani. E dentro da aldeia indígena, você tem enfermeiros, médicos que sabem falar a língua. Então, quando você pensa nessa aldeia indígena, o maior problema deles na área da saúde é a comunicação, né? Então, eu preciso, como é que eu, enquanto poder público, começo resolvendo os pequenos problemas? Primeiro, trazer funcionários, profissionais que falem a língua deles. Isso. Esse profissional, ele tem que estar com o olhar, primeiro, como eles recebem muita gente de fora, voltado para quê? Para vacinação, para que a imunidade dessas crianças fiquem bem. E aí tem histórias de crianças que entram para dentro da mata e só são achadas depois de 3 dias para não receber vacina. E aí tem 1000 histórias que daria para escrever um livro. Mas, pois bem, essas crianças, essa investigação que tem que ser feita é o que realmente importa para aquela comunidade. O que, na verdade, o poder público pode fazer para melhorar? Então, uma foi montar um posto de saúde dentro da aldeia, montar uma escola dentro da aldeia, trazer profissionais que falem a língua deles e, o melhor, professores que falem a língua deles e que ainda falem o português, porque eles também não podem ficar dentro do país Brasil falando somente a língua deles. Então, é uma diversificação do poder público imenso. Aí você vai pensar assim, o poder público vai entrar com segurança pública? Nesse momento eu não tenho necessidade naquele local. Aquele local, o problema é educação e saúde. E como é que eu posso fazer com que essa pesquisa aplicada, essas investigações científicas, sejam utilizadas na saúde? Então, vou dar um exemplo, né? Estudar os efeitos de um composto químico para desenvolver um novo tratamento ou vacina. Esse é um. Eu vou sempre bater palminha para a Tatiana Sampaio, que começou a desenvolver um trabalho com a laminina, que estava jogada dentro do laboratório, pediu
autorização para utilização, e deram a autorização para ela, ninguém queria, deixa lá. Tanto é que o Brasil ainda deu um BO de não ter feito a patente, né? Da laminina, da polilaminina. E aí, ela estudando a laminina, ela viu que se ela juntasse mais de uma, se transformava em polilaminina, e que essa polilaminina, quando colocado no sistema nervoso, ela conseguia fazer uma membrana que iria fazer de novo a junção dos neurônios, né? Eu não sei se todo mundo conhece como funciona o neurônio, mas eu tenho as sinapses, né, nervosas, eu tenho as ligações neurológicas, e se essas ligações se romperem, elas não se regeneram, elas não voltam, mas a polilaminina, ela faz uma ligação e que ela reestrutura, não é que ela forme um novo neurônio, né? Sinapse nervosa, mas ela faz a ligação desse sistema nervoso para que o cérebro consiga mandar informação para a perna, que a perna ela tem que andar. Porque, na verdade, quando eu quebro o sistema nervoso, os neurônios, é isso que acontece. Quando eles deixam de estar ligados, o cérebro manda a informação, mas ela não passa. Quando eu tenho a polilaminina, o cérebro manda a informação, os neurônios estão aqui, mas a laminina juntou e fez com que a informação continuasse, e a perna, ela entende que ela tem que andar. Pois bem, isso é uma pesquisa aplicada. Ela começa com o estudo da laminina, transforma isso em polilaminina, e aí agora vamos colocar ela para trabalhar a favor da saúde, aonde ela vai ser utilizada. E aí a gente teve esse grande boom. Esse ano, se vocês não sabem, a ciência e tecnologia vai trabalhar a ciência delas, que são as mulheres na ciência. Em outubro, todas as instituições de ciência, tecnologia, as universidades, faculdades, vão estar trabalhando esse tema, como as mulheres na ciência, justamente, talvez, por conta do que isso é a nível nacional, tá? E isso, talvez, por conta do que foi achado pela Tatiana Sampaio, né? Então, como é que eu aplico? Bom, sei lá, agora vamos ver os trabalhos de vocês. Esse projeto aí vai ser um grande boom, ninguém está dando nada, mas invista, pense, reflita, mantenha, continue, porque o primeiro momento da pesquisa é quem está estudando acreditar que vai chegar em algum lugar. E como é que eu posso utilizar essa pesquisa aplicada? Eu posso utilizar em pesquisa clínica, ética médica, aprovação de patente, que poderia ter sido o caso da laminina, da polilaminina, na verdade, né? Porque a laminina sozinha ela não é ninguém, ela é lá uma enzima largada no laboratório. Quando você tem várias lamininas que se transformam em polilamininas, é que você tem alguma coisa sendo criada. Então, vamos lá. A Deise está estudando como a educação interage no meio ambiente da comunidade X para que diminua o número de crianças envolvidas com o tráfico. Ótimo. É uma coisa que eu consigo para hoje ver? Não, eu faço hoje, o resultado não é para hoje. Tem resultados que eles são a longo prazo. Tem pesquisa que o momento dele não é uma semana, não é 2 semanas, não é 3 semanas, quiçá 1 ano, 2 anos, quando essa criança entrar na adolescência. Mas ela é uma pesquisa de vulto. Ela é uma pesquisa que vale a pena ser pesquisada. E aí, o que eu pensei para a gente estar fazendo agora? Eu não sei muito bem, porque 30 pessoas, 40 pessoas, talvez fique difícil fazer grupos, né? Mas a gente pode colocar no chat individualizado e na próxima semana a gente trazer isso descrito para discutir. Então, eu pensei em 2 momentos diferenciados na comunidade. O grupo 1, que seria um grupo, eu imaginei um grupo de 10,
Mas o nosso grupo, graças a Deus, é um grupo bom, e eu agradeço a vocês por isso. Em determinado território, se observou um aumento do número de hipertensos. E no grupo 2, num determinado território, a meta de vacinação para BCG não foi atingida. Então, vamos lá. Hipertensão. Se a gente analisar a causa da hipertensão, como é que quais são as causas que eu posso ter para o paciente ou para a pessoa se tornar hipertenso? Fumante pode se tornar hipertenso? Pode. Porque o que é a hipertensão? É a parede dos vasos das minhas artérias que elas vão se tornando mais densas e menos elásticas. Então, entre a sístole, vou dar uma aulinha de cardio. Então, vamos lá. Existe a sístole e a diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole é a contração do coração e diástole é a dilatação desse coração. Quando o coração ele vai fazendo isso, ele é uma bomba cardíaca. E ele vai impulsionando o sangue pelas artérias e pelas veias. A minha artéria é onde tem essa pulsação mais forte. E é ela que eu meço quantas vezes ou quão a pressão ela faz na parede, né? Então, um bebezinho, o batimento cardíaco dela é assim, em termos de 140, 160 batimentos cardíacos, 160, 140 até abaixo. Então, é tu. Quem ouve uma ultrassonografia de um bebê dentro da mãe, né, dentro do colo do útero, desculpa, ele parece uma bateria de escola de samba da Mangueira. Por quê? O coraçãozinho dele é pequenininho, ele bate numa maior frequência, e as artérias dele sem problema. Então, o sangue flui. Envelhece. Desde 50 anos, diabética, sedentária, malemar, faz pilates uma vez na semana. Não sou fumante. Mas aí coloca que, além de tudo, eu fumo. Então, a nicotina ela vai nessa parede dessas artérias se condensando. Eu não bebo. Mas pensa que a Daisy bebe, que também é outro fator condicionante para a hipertensão. Então, essa minha artéria, que ela fazia um movimento fácil de sístole e diástole, agora ela apresenta resistência, porque ela formou o que a gente chama de placas de ateroma. Então, ela vai fazer isso aqui. Cansado, difícil. E quando ela vai fazendo isso aqui mais cansado e mais difícil, ela aumenta a pressão arterial. Então, num determinado território, eu achei um número de aumento de hipertensos. No segundo território, eu achei que a BCG, a meta de vacinação, não foi atingida. E o que é meta de vacinação? BCG era uma vacina, que é uma vacina que em alguns municípios elas são dadas dentro do hospital. A criança, quando ela sai do hospital, isso nos hospitais públicos, é claro, ela já sai vacinada. E quando ela não é vacinada, ela é a primeira vacina a ser administrada na criança. Ela é a vacina que acorda o sistema imunológico da criança. Importante? Importantíssima, porque é o BCG que dá aquela manchinha, né? Aquela cicatriz no braço da criança. Ela é dada hipodérmica, ela forma uma casquinha de laranja, que depois abre uma feridinha que é normal. Anormal é não formar a feridinha, mas que nem toda mãe, ultimamente, anda levando a criança para ser vacinada. E quando a mãe não leva a criança para ser vacinada, e que um dia a gente pode conversar sobre as consequências da pandemia, sobre negacionismo, sobre a vacina. Quem sabe a Carla vê um momento para a gente estar conversando sobre isso, só sobre vacinação. Quando essa mãe ela não leva essa criança para ser vacinada, essa criança diminui a meta de vacinação do município. Essa diminuição de meta de vacinação diminui também a verba liberada para o município, porque é um programa.
todos os programas eles recebem uma verba para ser atingida uma meta. Tudo bem até aí? Então, eu quis explicar o que cada, né, para vocês poderem escolher sobre o que vocês vão querer discorrer, conversar no chat. E aí, o problema encontrado. No grupo 1, qual o problema encontrado? Quais os fatores territoriais podem explicar? E como a pesquisa poderia contribuir? Então, vou falar de um outro tema que não esse, para vocês poderem discutir esses dois. Então, eu estou com um aumento de crianças de baixo peso num determinado território. Qual é o problema encontrado? É a criança baixo peso ou a desnutrição da criança? A desnutrição da criança. Foi esse o meu problema. Não é as crianças em baixo peso. Baixo peso é uma consequência da desnutrição infantil. Quais os fatores territoriais podem explicar? E aí eu vou lá na minha amiga, que eu esqueci o nome, 50 a mais, graças a Deus, que falou do nosso racismo ambiental. Então, é um território de lixão, onde as crianças ficam lá com as mães o que ela consegue de verba é vendendo, né, de dinheiro, de recurso financeiro, é vendendo o que ela encontra no lixo. Como a pesquisa poderia contribuir? Aí, amigo, depende de que eu vou fazer com essa pesquisa, o que eu vou querer pesquisar. Então, lá no lixão, a primeira coisa é saber se eu não conseguiria mudar a vida daquelas crianças e daquela mãe. Que aí, para eu mudar a vida da criança, eu preciso mudar a vida da mãe. Aquele lixão, ele é um lixão que ele pode ser... ter pessoas morando nele? O que o poder público faz para que essas pessoas não vivam no lixão? O que esse poder público faz para resgatar essas famílias desse lixão? Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou fazer agora uma crítica, não sei se construtiva ou se destrutiva. Esses lixões, quando chega Dia das Crianças, Natal, Páscoa, tem 10 mil pessoas querendo interagir com eles, seja com presente para as crianças, ovos de Páscoa, presente de Natal, alimentação, e o resto do ano essas crianças ficam esquecidas. Quando o poder público ele não consegue atuar, a gente tem que ter uma sociedade atuante, mas não é uma sociedade de margarina, de pote de margarina, tem que ser uma sociedade que realmente, por isso aquela pergunta lá atrás, como você vê a sua comunidade e se você vive nessa comunidade. Porque eu posso não morar no lixão, ela fazer ser pertencente à minha comunidade, mas como é que eu atuo nela para melhorar enquanto cidadã? Esquece poder público, esquece o que eles fazem, que poderia ser feito muita coisa. Como eu, como cidadã, eu poderia fazer um projeto de pesquisa onde eu conseguiria verba, seja lá por emenda parlamentar, onde eu conseguiria verba de comerciantes locais que quisessem ajudar, de indústrias locais que quisessem ajudar, para que melhorasse essa vida dessas famílias. Não sei se eu me fiz entender, e aí eu peço, assim, se ficou dúvida, registra lá no chat a dúvida, que a gente continua a lógica do raciocínio sobre como vocês vão trabalhar o grupo 1, grupo 2. Escolhe um dos grupos e registra no chat para mim, né? Se não tiver dúvidas, é claro. Se tiver dúvidas, a gente vai tirando. Qual o problema encontrado dentro do grupo 1? Se você escolher o grupo 1, é claro. Qual o problema encontrado dentro do grupo 1? Quais os fatores territoriais podem explicar? E como a pesquisa poderia contribuir? Dentro do grupo 2, qual o problema encontrado? Quais os fatores territoriais podem explicar? E como a pesquisa poderia contribuir? Meninas, Carla, as meninas, eu esqueci o nome, desculpa,
Tem alguma dúvida de como executar isso no chat? Então, espera lá. A gente. Isso. Do mesmo jeitinho, 3 minutos numa. A nossa aula vai até que horas, Carla? Desculpa. Até 9? São 8h18. Eu tenho, na verdade, só mais 2 slides para gente. Mais um, na verdade, slide para a gente finalizar. Que é um slide de conclusão e depoimentos. Então, pode dar uns 10 minutinhos para eles pensarem? Vou colocar agora. Show. Tá. Vou botar grandão, tá? Eu não sei como é que tá aparecendo para vocês, mas é assim. Eu vou tirar um print e também mandar lá no grupo geral, pessoal, para conseguir ampliar. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Não, tá com o áudio ligado, mas te agradeci, eu posso. Aqui em casa o tempo de celular é controlado, né? Aí me trouxeram um copo de água e pediram mais 1 hora de celular. Eu sabia que esse copo d'água não estava vindo sozinho. Não, não estava vindo. Show. Então, posso então voltar para o chat para a gente discutir? Eu acho que o pessoal já viu aqui, né? Que eu tenho que parar de partilhar. Tá. Hum.
Ah, Luiz Felipe, cai numa aula que eu amo. Vamos falar do negacionismo? O pessoal está colocando qual o grupo que vai estar discutindo, né? E aí eu entendi o que vocês entenderam, que é para dizer só o grupo, né? A Ana Carolina botou o grupo 2 e está levantando a Não, mãozinha. desculpa, Pelo que adoro, acostumada levanta a mão. com o chat do Google Meet, aí eu tava digitando, eu ia fazer parágrafo e ele pegou e mandou. Adorei ver sua mãozinha. Tem problema não? Luiz, eu só não vou conversar sobre o tema agora para ver se mais alguém coloca alguma coisa aqui, tá? Para a gente ir discutindo. Que você já trouxe o grupo 2. Vamos ver se aparece o grupo 1 sendo discutido, o grupo 2. A foto da Larissa segurando o rostinho de cabelo de lado, é coisa linda, né? Ela é tão bonitinha. Existe algum momento, Carla, que vocês se veem pessoalmente ou as aulas são todas via online? Muito legal, hein? Adorei o projeto, parabéns. Muito bom, muito bom. Pois então, eu vou fazer o convite para vocês participarem da Semana Científica do Instituto Carlos Chagas. A gente está com o e-mail, se você me permitir, eu faço a divulgação. Se eles quiserem fazer, a gente vai ter anais, se quiserem fazer pôster, sessão pôster, para apresentação do que está desenvolvendo, eu acho que seria interessante também. Daí, mando. Ah, você é linda. Claro, claro que eu faço. E quem sabe a Carla agora não inverte também a posição, ela vai lá falar sobre mulheres cientistas na semana. Eu ia gostar, hein? Vamos conversar. Olha, já chegaram mais alguns. A Bruna foi para o grupo 1. Amei, amei mesmo, Bruna. Pensou direitinho. Muito bem. Um projeto já todo já com hipótese, que precisa ser testado, tá, filhota? Mas já são hipóteses. A Júlia. Risco aumentado de graves de tuberculose. Sim. Parabéns a todos que já responderam. Raciocínio lógico maravilhoso. Júlia, você tem esse jogo, Júlia? Esse jogo lúdico pedagógico? É Júlia Maia. Ah, eu acho que ela só pode pelo. Fale, Daniela. Ou também foi problema da digitação? Ficou ótimo.
Eu faço parte. Tá show. Eu faço Oi, acho que parte. você não estava conseguindo me ouvir, né? Não, não estava. Ah, é porque eu tava no computador, mas só que tava sem o microfone. Eu entrei aqui no celular. Então, eu tô na fase de desenvolvimento do jogo, mas a ideia é que o jogo funcione como um super trunfo, que é um jogo que tem atributos e tipo, pode ser jogado tanto em dupla quanto em grupo, e aí as cartas elas são vencidas a partir dos atributos. Então, tem a fase de elaboração, onde eu vou conseguir elaborar quais vão ser esses atributos, então, o método de administração da vacina, as doenças que ela pode combater, o princípio da vacina também, então, uma vacina atenuada ou uma vacina conjugada. Então, a ideia seria ampliar o conhecimento em vacinas e em imunoterapias nesse formato de super trunfo para que as pessoas consigam aprender comparando atributos entre diferentes vacinas e diferentes terapias. Seria isso. Eu já joguei, mas não lembro. O Super Trunfo é aquele que vem com. No card vem tudo sobre a vacina? Seria isso? É, por exemplo, o Super Trunfo tem, tipo, de raça de cachorro, países do mundo, e aí ele escolhe atributos em comum, aí no meu caso seria atributos que estão presentes em todas as vacinas, e você dá um valor para cada um desses atributos. Aí, quando você está jogando, a pessoa, tipo, por exemplo, no meu caso, eficiência da vacina, só um exemplo. Aí você tem a sua carta, a outra pessoa tem a carta dela, ganha quem tiver o maior número para aquele atributo. Se tiver empate, escolhe outro atributo. E aí, no final das contas, ganha o jogo quem ficar com mais cartas. Mas a partir daí, a ideia é fazer a aplicação desse jogo explicando os princípios. Então, o que é as diferentes administrações de uma vacina, quais são os diferentes princípios que podem ser utilizados para a construção de uma vacina, como funcionam as vacinas conjugadas, como funcionam as vacinas que servem para o combate de mais de uma doença, de mais de um micro-organismo, enfim, nessa ideia. Muito bom. Eu faço parte de um projeto que é um projeto sobre vacinas. Vacinas salvam vidas. É um projeto da Frente Parlamentar, da Fiocruz Fiotec. Esse grupo iria adorar ouvir você falando sobre isso, porque uma das ideias deles é transformar o projeto em ações lúdicas, né? De como chegar nas pessoas, né? Ele é um projeto que ele começa depois da campanha, né, negacionista da pandemia, e a gente teve uma queda muito grande no número de pessoas vacinadas. E aí eles vêm tentando esse resgate, o grupo não vacina, eles fazem sensibilização da vacina. Vocês seriam uma aquisição maravilhosa, Júlia, com esse projeto. Gostei muito, parabéns. A gente tem jogo de bingo, o bingo da vacina, você faz a pergunta, quem souber responder marca o número. Tem jogo da forca, mas o super trunfo, eu acho que ninguém pensou ainda, não. Tem uns trabalhos com autistas também muito legal, para poder sensibilizar a criança autista a ser vacinada. Tem um bonequinho do Zé Gotinha, né? Que conversa com as crianças, tipo fantoche, durante a vacinação. Parabéns, Júlia, gostei muito. Eu não sei se eu ainda tenho mente para super trunfo. Eu não lembro como é. Eu já joguei quando adolescente, mas isso aí já faz tanto tempo. Eu ia ter que aprender todas as regras de novo para jogar. Muito legal, parabéns, parabéns de coração. Isso. Vamos então começar a conversar sobre o que vocês acharam? Então, eu vou lá no grupo 1. Quem começou foi o Luiz Felipe, que a meta da vacinação não foi atingida. Ele está no grupo 2, né? O fator que é ali, falta de informação.
E como é que a pesquisa poderia contribuir? Identificando os principais fatores que levam a essa desinformação, que seja ela por falta de divulgação, conscientização da vacina. E aí a gente cai no joguinho do super trunfo da Júlia, que seria uma metodologia muito interessante para se trabalhar isso. Parabéns. A Karina botou que o problema encontrado no grupo 1 é o aumento de hipertensos no território. É isso. Aí a Bruna vem falando disso como aumento da prevalência, que são os casos novos, mas casos incidentes, certíssimo. O envelhecimento da população, sim, porque a idade, o idoso, ele tende a ter uma artéria mais densa, né? Menos elástica. Obesidade, a gente está numa era de fast food, né, com os hábitos alimentares ruins, então a gente está tendo obesidade infantil, uma coisa que nós não tínhamos, mas eu acho que a obesidade infantil, o problema não é nem só a alimentação, é o sedentarismo. Eu lembro que criança antigamente ia para a rua, só voltava à noite, brincando de pique, de pé, pique-cola, né, de várias brincadeiras na rua. Hoje em dia, se a gente deixar a criança ir para a rua, a gente não sabe nem se ela volta. Então, realmente, essas brincadeiras de rua acabaram. Baixo acesso a alimentos saudáveis e muito acesso a comidas rápidas, né? Gordurosas, falta de atividade, exercício físico. A história familiar é realmente um fator importante. Maior concentração na população negra. Fazer o quê, né, amiga? Somos... Isso, mapear a distribuição espacial dos casos, identificar áreas de maior risco, cruzar dados com indicadores. E aí, eu fiz tudo isso. E como eu atuo enquanto poder público, depois que você faz esse mapeamento todo, né, que você está sugerindo, a gente tem que pensar, e isso a gente vai ver na próxima aula, quais são as propostas que eu vou fazer e como eu proponho. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, projetos na Câmara de Vereadores, ela não é só para vereador, não, é para a gente também. Então, uma vez que eu faça um projeto de mudança cultural, social, né, demográfica dentro do município, eu posso colocar ele para votação dentro da Câmara de Vereadores. Eu só preciso de um vereador que me dê um apoio e abra a palavra, ou que a gente possa pedir fala para o presidente da Câmara de Vereadores e colocar o projeto para frente, né? Nesse caso aqui, estudar se eu tenho NASF, que é o Núcleo de Apoio na Saúde da Família, que agora eu acho que não está nem mais com esse nome, mas é quem apoia com fisioterapia, com atividades de educação física, né? Os apoiadores do ESF, da Estratégia de Saúde da Família, e propor ações naquela área. Certíssima. A Júlia trouxe os casos graves, né, da tuberculose. Adorei. Na verdade, o projeto da Júlia, ela faz uma entrega de produto, né? Ela, com esse estudo dela, ela entregou um jogo. Maravilhoso. Altamente viável dentro dos municípios. Parabéns. Fatores socioambiental, falta de informação e prevenção, é isso. O Eduardo também ficou com o grupo 1, aumento do número de hipertenso. Sim. De repente, o que poderia ser feito nessa comunidade, pensando no que o Eduardo está falando, é propor um nutricionista semanal, atendendo esses hipertensos, né, fazendo um acompanhamento com a nutrição. Mas aí eu já vou te dar o meu parecer enquanto pessoa que precisa de nutricionista. Eu acho a profissão mais triste da face da Terra, porque tem um trabalho árduo para querer que as pessoas percam peso, que tenham alimentação saudável, mas se o indivíduo não quiser, ele não faz absolutamente nada.
né? É uma profissão que você precisa ter que o seu paciente queira. Todas as doenças, na verdade, todas as profissões, eu preciso ter o apoio do paciente, mas essa é crucial. A Ana Beatriz também trouxe o grupo 2, baixa cobertura vacinal, fatores territoriais, dificuldade de acesso à unidade. Pode ser, pode. Sabe, às vezes, tudo bem que a criança, assim que nasce, a mãe ela está recebendo o auxílio maternidade, ela não está trabalhando, né? Mas essa sua fala de dificuldade de acesso à unidade, por conta do funcionamento, ela é batata. E não é à toa, voltei para Maricá, que os PSF tem unidade de saúde da família, que ela funciona até 8 horas da noite. Eu acho que esse é o grande boom do poder público para conseguir contribuir com isso. Identificar as principais causas para baixa cobertura. Essa contribuição ela é realmente crucial. Por que está baixando a cobertura? Mas, por exemplo, tem cidades que são tidas como cidades dormitórias. E isso também tem que ser investigado. O que são cidades dormitórias? A família ela só chega ali à noite. Ela não está de dia, a família ali para vacinar. E, às vezes, a criança que te dá uma baixa cobertura vacinal, por exemplo, em São Gonçalo, ela está sendo vacinada em outro município. Então, ela baixa a cobertura vacinal de São Gonçalo, mas ela aumenta a cobertura vacinal no município vizinho. Pode acontecer. São Gonçalo ela tem uma área que ela faz divisa com Itaboraí, que as crianças, que as mães, no caso, preferem a assistência de Itaboraí, de que não de São Gonçalo, e as vacinações são feitas pelo município de Itaboraí. Mas o endereço de moradia, que é o cadastro dela, é São Gonçalo. É isso. A Juliane, ela trouxe também a meta de vacinação. Fale-me, Brenda. Acho que um dos grandes problemas da rede de atenção primária é que algumas pessoas não têm a menor noção de qual é a clínica da família dela. Que aí tem área de cobertura que não aceita a minha área de cobertura. Eu moro em Cascadura. Onde eu moro é uma área descoberta. Então, eu posso ir tanto para a clínica da família de Madureira quanto a clínica família daqui do Campinho. E aí, quando eu chego no Campinho, falam para mim que eu preciso para Madureira. Quando eu chego lá, falam para mim que eu preciso de Cascadura. Ainda bem que eu sou uma pessoa ciente de saúde e vou atrás. Mas imagina você falar isso para uma mãe que tem 4 filhos, que só tem aquele horário para poder vacinar as crianças, que ela tem que vacinar em outro lugar, tem que pegar outro meio de transporte para poder chegar até lá. A dificuldade de acesso para ela até lá, até aquele local, sabe? Sim. E aí, o que eu penso sobre vacina, e poderia ser um artigo para projeto? Vacina, eu tenho que otimizar a mãe no posto. Não me interessa se ela é de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, não interessa. Vacinação ela tem que ser administrada. E ela tem que ser administrada aonde vai ser oportunizada para aquela mãe. Então, o que você falou, o que você trouxe é certíssimo. Que até vai junto com o que a Juliane está falando, né? De dificuldade de acesso à UBS, conhecimento também, né? A Juliane trouxe. Você está certíssima. Obrigado pela sua contribuição. Disseminação de fake news. É isso, Ana. Muita. Promoção de educação em saúde, busca ativa por agentes de saúde e resgate de confiança. Certíssima. Cailane. Eu tenho uma aluna chamada Cailane em gestão. Não é ela não, né? Cailane de Matos? Que é um nome... Oi, não sou eu de gestão, não. Ela é minha aluna do 4º período de gestão hospitalar. Não, eu faço fono, não tem nada a ver. Acho que é um nome de 2002. Será? Não sei, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Espero que você seja também.
Foi observado um aumento no número de pessoas com hipertensão, é isso. Pouco acesso às unidades, escassez de espaço para atividade física. Aí a gente volta lá naquela conversa que nós tivemos lá atrás, que tem pessoas que vão para outros bairros para poder se divertir, né? Mudança de localização, porque nos seus próprios bairros não tem. Fatores que mais influenciam. Certíssimo. Maiara também colocou, não atingir a meta de vacinação. Aumenta a quantidade de pessoas com hipertensão arterial. Já pensou se a gente chegasse nesse local de hipertensão e descobrisse que são pessoas com recurso financeiro muito bom e que o aumento da hipertensão foi porque abriu um fast food famoso na área? Um McDonald's da vida? Pô, também seria bom descobrir isso. Mas isso só a pesquisa me diz qual é o indicador que vai estar lá. Mas, assim, justamente, os sedentários são os que mais sofrem com essa história toda. Identificar a hipertensão, mapear os grupos mais afetados. Eu acho que a gente vai cair, quando a gente mapear o grupo, a gente vai cair nos mais velhos, nos mais idosos. É isso, planejar ações de prevenção, campanhas educativas. Sim, o Gustavo trouxe casos de dengue. Casos de dengue é ótimo para estudar georprocessamento, georreferenciamento, porque ele tem tudo a ver com sazonal, né? A dengue, ela é sazonal, e além de ser sazonal, é muito de cultura, de higiene urbana, né? E é ação coletiva purinha, purinha. Porque não adianta eu cuidar da minha casa o melhor que eu puder, o vizinho do lado deixar a água empoçada, não adianta. E quem mais faz essa ação são os agentes comunitários de saúde, né? Eles são os ideais para poder distribuir, né, identificar o foco. Nós tínhamos um projeto no IFE de Maricá, com a Elane, que os alunos de saúde ambiental, eles faziam georreferenciamento, geoprocessamento nas unidades, nos territórios deles de moradia, para identificar justamente isso, né? Quais as patologias, quais as doenças que eles estariam mais suscetíveis, sem pegar os dados, né? Dados de gabinete, sem pegar dado nenhum, só fazendo a análise de risco da comunidade. E aí um deles foi o Aedes. Sintomas de AVC, a Juliane. Olha, já começamos a ter projetos sendo trocados, ideias, adorei. Vai fazer gamificação, Mayara? Linguagem infantil, muito legal. Eu vou ter que conversar com vocês. A Carla vai ter que fazer um movimento de grupinho depois. Vou deixar na sua mão, Carla. Porque eu gosto muito de projetos que entregam produtos. E gamificação, ele hoje em dia é tudo para se trabalhar nas comunidades. Falta de medicamento, controle. Mas assim, Isabelle, a medicação para hipertensos, a gente consegue na farmácia popular, tá? O problema é esse aí mesmo que você está trazendo, né? Dificuldade de aderir tratamento. Às vezes a gente tem idosos que você tem que escrever o que é lua, sol, porque às vezes não tem problema com leitura, mas com desenho não tem. Então, quando ele recebe a caixinha do remédio, a gente do posto de saúde vai lá e faz os desenhos, que horas que eles têm que tomar, que isso eles entendem. Se está com lua, ele sabe que é à noite. Se está com sol, ele sabe que é de manhã. Se está com um solzinho ficando com a nuvem no meio do caminho, ele sabe que é à tarde. Entendeu? É isso aí. Maravilhosos. Lá, Juliane já aceitou a troca. E aí eu fui para a Brenda,
Cobertura de distribuição geográfica, mapear a vulnerabilidade. Muito bom, Daniela Maria. É isso aí, acesso a fast food. Cheguei no que eu pensei também. A Júlia. Processados. É isso. Eu tenho uma técnica de enfermagem que a filha dela nunca tomou iogurte de mercado. Ela faz com inhame. Inhame e fruta. Saúde mental para pessoas 45 mais, com foco nos idosos. Utilizam jogos de tabuleiro. Carla, você está com um grupo muito bom de trabalhos com entrega de produto. Parabéns. Ah, estou apaixonada. Nossa Senhora. Vai ser um prazer e uma honra. Ah, lindos, Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda, eu sou da época que a gente era pego à força nas escolas para ser vacinada, mas hoje em dia não pode. Então, assim, quando a gente pensa em vacinação hoje, eu tenho que ter a mãe autorizando. Eu faço a programação de vacina na escola e eu aviso a mãe que vai ter a vacina e ela tem que estar lá para eu vacinar. Ela não pode escrever um bilhetinho autoriza a vacina, porque qualquer problema que der com a vacina, a escola é que se torna responsável. Eu lembro, você não é dessa época. Eu tenho 22. No meu você bebê, quinto vai. ano, eu juro pra você, no meu quinto ano, eu lembro que eu tava no meio da aula, assim, de português, e era, gente, vamos pra vacinação. Aí o Zé Gotinha tava lá, a gente tomava vacina. Era isso. Eu lembro que na escola municipal eu cheguei a fazer até limpeza de dente. Que foi dentista, aí também o pessoal da enfermagem ia direto para fazer campanhas de conscientização e a gente tomava as vacinas. Só que mudou muito, eu percebo, assim, eu vejo meus primos que estudam em colégios municipais, que é completamente diferente. Então, a aplicação de flúor nas escolas, a Odonto ainda vai fazer. O Zé Gotinha, porque o Zé Gotinha não existe mais, né? Agora as vacinas são todas injetáveis, inclusive a da poliomielite. O Zé Gotinha, tudo bem, era abrir boquinha e tacar gotinha. E esse aí até poderia até hoje se a gente continuasse. Mas tudo que envolve injetáveis, hoje em dia a gente não faz sem a mamãe, sem o papai. Não é nem autorização, é estar próximo, é estar junto. Ela tem que ir. E se a mãe autoriza, né? Porque primeiro a gente pega a autorização dos pais, se eles vão querer ou não a vacina, para que o município leve o número de doses efetivas para dentro da escola, porque eu também não posso ter perda, né? Desperdício. Senão aumenta a minha taxa de desperdício vacinal, o Estado vem em cima comendo fígado. Então, eu tenho que saber mais ou menos o número, né? Então, a mãe pega a autorização, ela assina, dizendo se vai ou não, ok. Mas se a mãe no dia não for, mesmo que a criança esteja na escola, a gente não vacina, só com a mãezinha juntinho. Mas eu sou da época que eu era todas as vacinas eram pegas à força. Ai, a Brenda, promoção de envelhecimento saudável. Atividades de memória e promoção em saúde realizadas em grupo. Ai, que bonitinho. Olha, tá formando grupos de projetos. Isso está muito legal. Máscara do Zé Gotinha? Pois é. Hoje em dia também tem. Agora eles fizeram os Zé Gotinhas de fantoche para ajudar as crianças. E tem os bonequinhos que eles estavam dando só para a criança ficar segurando enquanto tomava vacina. Qual foi o problema? A criança depois não queria devolver. E aí isso aí falhou. É mesmo, sim, o responsável perigo. Que bom. Que bom que aconteceu assim. Mas no meu município, no meu país chamado Maricá, tem que ter o papai e a mamãe lá. No meu país chamado Maricá. É isso, Silvio.
muito bons. Parabéns, Carla. É isso. Aí a Juliane não permitiu, né? Porque ela não tem o ponto de referência dela, Juliane. Eu lembro o seguinte: eu não posso sacudir o bebê para dar o BCG. Mas se a mamãezinha, né? Porque ela não pode fazer aquele movimento de ninar. Mas se ela coloca o bebê no peito e dá de mamar para ele, aquela dor vai passar despercebida para a criança para ela poder fazer a primeira vacinação. Então, era uma das técnicas que a gente utilizava para dar a vacinação do BCG. É claro que tem 10 mil técnicas, né? Mas tem que ser uma mãe muito confiável, que ela não vai balançar. E a vacina, ao invés de ser hipodérmica, se transformar em subcutânea, intramuscular, porque o bacilo de Koch, né, que é feito a BCG, ele não precisa de oxigênio para se... Né, ele é anaeróbico. Se ele vai para o músculo, amiga, ele se desenvolve com uma beleza, porque não precisa de oxigênio. Tomava da gripe, viu? Viu, Maria Eduarda? E os pais têm o direito a não querer que vacine os seus filhos. Então, a sensibilização toda, ela fica, na verdade, com os pais, é explicar para eles, né? Que não pode, que não pode, mas enfim. Gente, eu amei as respostas, muito obrigada. Eu vou voltar para compartilhar, porque a gente já está finalizando. Vamos lá vê-lo. Então, vocês já registraram no chat, fizeram isso. Na verdade, esse conclusão... Opa, desculpa. Na verdade, eu tinha pensado na gente fazer uma conclusão de depoimentos, mas as meninas já falaram que vão fazer o compilamento do chat e encaminhar para a gente depois poder descrever para a próxima aula, para fazer um trabalho mais coordenado, talvez, mais pensando no projeto que vocês já pensaram, né, aqui. E aí eu vou passar esse para já ir me despedindo, se possível. Carla, se tem problema para você? Então, aí, para a próxima aula, eu gostaria que vocês trouxessem qual o problema do seu projeto, a população que vocês vão estar... isso do seu projeto mesmo, não é desse que a gente está conversando, não, tá? Desse que a gente ficou tentando montar aqui. Qual o problema do seu projeto, a população, o seu território, quais os fatores possíveis determinantes sociais e o que você espera com o seu trabalho. Eu já tive assim, um vislumbre de umas entregas maravilhosas. Muito parabéns para vocês. Esse daí eu deixo o meu telefone, o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e o meu Instagram, que é o Deluce Mota. Fiquem à vontade para poder entrar em contato, falar, conversar, o que vocês quiserem. Eu gostaria muito de parabenizar pelo projeto. Carla, você tem assim, ouro nas mãos com esses meninos, os projetos, o que eles estão pensando, eles têm lógica no pensamento, eles têm pensamento alinhado. Está muito bom. Está gostoso mesmo de estar com vocês. Eu só tenho a agradecer, meninos. Muito. Amei, obrigado, obrigado. Vocês são inteligentes demais. Adoraria ter vocês no meu curso de gestão. Vou roubá-los, Carla. Vou levar eles para fazer gestão hospitalar. Consigo bolsa para todos. Venha fazer gestão hospitalar. Quando vocês quiserem, pode entrar em contato
que eu aceito todos, sem exceção. Amo de paixão. Dia 28, tá falando igual a mim na próxima semana. Ah, sacanagem. Tchau. Tchau, Deise. Obrigada pela aula. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Obrigada.